Boa tarde, galerinha do terceiro ano B. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de matemática, tá? O nosso assunto de hoje é o centímetro, tá bom? Essa medida de comprimento. Um pouquinho menor do que a que nós estudamos ontem, que foi o metro, tá bom? Então, o conteúdo se encontra na página 83 do livro 7 de vocês. Então, abram aí para acompanhar. Quem não tiver com o livro, já dá uma pausa, corre e vamos lá começar. Vocês já pararam para pensar como é que a gente mede objetos pequenos? Nós vimos ontem que o metro é uma medida de comprimento que a gente utiliza para medir alguns objetos maiores, que utilizamos também para medir pessoas, né? Mas objetos pequenos ficariam perdidos perto de uma régua de 1 metro, por exemplo, tá? Então, a gente não poderia utilizar essa fita de 1 metro, uma trena, ou qualquer outro instrumento de medida, de medição, para objetos pequenos, tá? Então, qual é a medida de comprimento que a gente utiliza? O centímetro, tá? Então, vamos lá passando. Na verdade, a gente divide o metro em 100 partes, tá? Ao longo do tempo, as pessoas foram percebendo que era necessário uma medida de comprimento menor do que o metro. Então, pegou-se 1 metro e se dividiu em 100 partes. Cada uma dessas partes equivale a 1 centímetro. Então, logo, 1 metro tem 100 centímetros, ou seja, tem 100 partes iguais. Cada uma dessas partes equivale a 1 centímetro. Para vocês entenderem melhor, eu coloquei aqui uma tabelinha de equivalência. No livro de vocês já vem essa informação aqui, tá? 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, para ilustrar um pouquinho mais, eu coloquei essa tabelinha aqui. Vamos lá. Digamos, tá, gente? Não está em tamanho real aqui. Lógico que essa faixazinha aqui amarela não tem 1 metro. É lógico, é só uma ilustração, tá bom? Uma imagem ilustrativa. Então, digamos que aqui fosse 1 metro, tá? Esse metro foi dividido em 100 partezinhas, tá bom? Então, se vocês forem contar, aqui vão ter 100 partes, tá bom? Então, quem quiser dar uma pausa, dar um zoom, quiser contar, fica à vontade. Então, ó, vocês perceberam aqui que até se colocou cores diferentes, né? De 10 em 10 espaços, se utilizou uma cor diferente. Que é para a gente contar de 10 em 10 centímetros, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espaços, né? 10 cores diferentes foram utilizadas aqui. Então, de 10 em 10 centímetros, tá? Então, 10 vezes 10, 100. Logo, 1 metro é igual a 100 centímetros, tá bom? Então, essa é a equivalência, tá, gente? Que a gente utiliza para medir objetos em centímetros. Então, por exemplo, vocês podem pegar uma régua e tentarem medir o lápis de vocês, tentarem medir o celular, tentarem medir o caderno. Então, todos esses objetos que eu acabei de citar são objetos que têm menos de 1 metro de comprimento, tá bom? Então, a unidade de medida que a gente utiliza para medi-los é o centímetro, tá? São objetos medidos em centímetros, tá, galerinha? Então, vamos agora para a atividade. O assunto é pequenininho mesmo, é para a gente entender essa equivalência, tá? De metros em centímetros. Então, vamos para a página 84, resolver essa questão, tá? Aqui do lado esquerdo vocês estão vendo alguns instrumentos utilizados para medição. Em todos esses instrumentos nós encontramos centímetros, tá, gente? Na trena, observem aqui, olhem cada centímetro, né? Do zero, que não aparece aqui por conta que está tapadinho aqui, né? Mas do 0 para 1, do 1 para o 2, 3, 4, 5, 6, cada numeração dessa aí
é 1 centímetro, tá bom? Então, nós encontramos na trena, nós encontramos na régua, né? Que eu acabei de falar, por exemplo, essa régua aqui tem 10 centímetros, tá bom? Alguns de vocês podem estar se perguntando o que são esses pontinhos menores, mas a gente ainda vai estudar. Isso é assunto para uma outra aula, tá bom? E que vocês também já sabem, né, gente? Vocês são muito espertos. E a fita métrica. Nós também conseguimos encontrar centímetros na fita métrica. Então, cada númerozinho desses aqui que vocês estão vendo é 1 centímetro, tá bom? Então, existem fitas métricas de 1 metro, de 1,5 metro, de 2 metros, né? Eu não lembro de ter visto com mais de 2 metros, tá? Pode ser que tenha. Então, galerinha, geralmente ela tem 1 ou 1,5. Então, vamos lá. Ó, aqui nós vemos um exemplo de medição em centímetros utilizando uma régua. Então, esse lápis aqui vai do 0, observa que ele está alinhado ao centímetro 0, tá? Então, ele vai do 0 ao 12. Logo, a gente não precisa fazer conta nenhuma. A gente sabe que esse lápis tem 12 centímetros, tá? Gente, prestem atenção. Algumas pessoas acham que para medir objetos com a régua devem colocar o objeto no centímetro 1. Não, se você colocar no 1, você já perdeu 1 centímetro. Você perdeu do 0 para 1, tá? Então, vai dar errada a medição. Todo objeto tem que começar do 0, assim como quando nós vamos nos medir, né? Utilizando uma fita métrica, utilizando uma trena, tá? Ou uma régua gigantesca, né? Que existem réguas bem grandes, aí geralmente de madeira. Então, nós colocamos no 0, a gente alinha no 0. E aí, a pontinha do lápis acabou justamente no 12. Então, esse lápis tem 12 centímetros, tá bom? De acordo com essa medição aqui na régua que vocês estão vendo. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão medir a linha que está aí aparecendo no livro de vocês, nessa página 84. Vocês não vão medir a linha que está aparecendo na tela para vocês, tá? Porque aqui a imagem não está no tamanho real que está no livro de vocês. Então, não vai medir na tela do computador nem na tela do celular, porque vai dar outra medida totalmente diferente, tá bom? Vocês vão medir a linha que está no livro de vocês, essa linha laranja, tá certo? E vão colocar a medida em centímetros ao lado, tá? A tia não vai fazer aqui no vídeo, vocês vão fazer aí. Então, dá uma pausa agora, mede e coloca a medição aí, tá? Sei lá, digamos que seja 20 centímetros, 18 centímetros, aí coloca 18 cm, não é? Então, a gente já viu a sigla utilizada, não é isso? Olha aqui, ó, 12 cm, ou seja, 12 centímetros, né? A sigla para centímetros, tá bom? O C minúsculo mesmo, tá, gente? O C e o M. Pequenininho aí. Então, coloquem aí, tá bom? Vamos para a página 85. Continuar pensando aqui mais um pouquinho. Olha que interessante isso aqui, gente. Não é obrigatório medir um comprimento a partir do 0, tá? Então, assim, por que foi que eu falei ali que algumas pessoas começam do 1? Porque elas começam do 1, aí digamos que o objeto pare lá no 19. Aí elas acham que tem 19 centímetros, mas começou a medir errado e começou do 1. Né? Agora, se a pessoa colocar o objeto começando do 1 e ele para no 19, ela vai ter que fazer uma subtração, porque ela já perdeu 1 centímetro. Então, 19 menos 1, que ela perdeu, o objeto tem 18 centímetros, tá bom? Então, só para ficarem atentos aí, para não acharem que se começar do 1, onde parar o objeto tem aquela medida, não, tá bom? Mas a gente pode começar a medir do 2, do 3, do 4, do 5, só que vai ser um pouquinho mais difícil, porque a gente vai ter que fazer uma subtração. Se eu começar do 5, onde o objeto parar, eu vou ter que subtrair 5. Se eu começar do 2, onde o objeto parar, eu tenho que subtrair 2. E aí vai dar a medida, tá bom? Nós vamos ver aqui o exemplo. Então, ó, veja, por exemplo, como a professora Lu mediu o comprimento de um lápis, tá? Então, vamos observar aqui a imagem. Ela começou a medir do 2
e o objeto parou aqui no 14, tá bom? A pontinha do lápis está aqui no 14. Então, começou no 2, terminou no 14. Vamos tentar resolver esses probleminhas aqui? Vamos lá? Agora é o momento que vocês tentam pensar nas questões sozinhos. Vocês vão dar uma pausa no vídeo e vão ler as questões e tentar resolver, tá bom? Depois vocês dão play e dão aquela conferida se acertaram. E se erraram, não fiquem tristes, tá? Vocês estão aprendendo agora, vocês estão fazendo tentativas para conseguir aprender o conteúdo, tá bom? Então, é legal até quando a gente erra, porque a gente consegue corrigir, né? E aprender o conteúdo melhor. Então, vamos lá, galerinha. A letra A faz a seguinte pergunta. O comprimento do lápis está variando entre quais medidas na régua? Tá? Entre quais medidas? Então, a gente vai colocar entre... Vamos lá? Entre 2 centímetros e 14 centímetros, tá? Então, essa é a variação aí do objeto. Está variando de 2 a 14, tá bom? Está entre 2 e 14, ok? Vamos lá. Letra B. Com base na informação do item anterior, tente descobrir qual deve ser o comprimento desse lápis e registre. Como eu já adiantei para vocês, a gente pode fazer uma subtração, tá? Então, nós temos dois números aí. O objeto vai do 2 ao 14. Então, nós vamos fazer uma subtração. A gente vai pegar 14, que é o maior número, e vai subtrair 2 dele, tá bom? Então, nós vamos colocar aqui 14 centímetros menos 2 centímetros. Vai ser igual a 14 menos 2, galerinha, 12 centímetros. Então, esse deve ser o tamanho do lápis, né? Essa é a medição correta, tá bom? Então, 14 menos 2, né? Porque, ó, a régua aqui ficou vazia, tá? Do 0 ao 2. Então, a gente subtrai esses dois para ter o tamanho exato do lápis, tá bom? 12 centímetros esse lápis. E essa pergunta da letra C, é possível medir um objeto sem posicionar o início da medição no zero? Então, galerinha, é possível eu medir um objeto sem posicioná-lo a partir do zero? A gente acabou de ver que sim, né? Deixa eu subir aqui um pouquinho para vocês verem. Eu até marquei aqui, ó, sublinhei. Não é obrigatório medir um comprimento a partir do zero. Não é obrigatório. Mas a gente tem que fazer a subtração depois, não é? Então, é possível medir sem começar do zero? Sim. Só isso. Sim, tá? E vamos, então, para a letra D, galerinha. Para a letra D. Na sua opinião e na de seu colega, no caso seria uma atividade em dupla, se nós estivéssemos na modalidade presencial, né? Mas aí a gente faz por aqui. Então, na sua opinião, é mais fácil medir a partir de 0 ou a partir de qualquer outro número? Explique. Então, vamos lá. Nós vimos aqui dois exemplos. No primeiro exemplo, o lápis foi medido do 0 ao 12. Então, a gente já conseguiu enxergar a medida dele. Se ele começou do 0 e parou no 12, ele tem 12 centímetros. No segundo exemplo, nós vimos o lápis posicionado a partir do 2 e foi até o 14. Então, para saber a medida, nós tivemos que fazer uma subtração. Não foi a medida imediata, tá? Então, o que é que vocês acham? É uma resposta pessoal, tá? Mas, se a gente for pela lógica, é muito mais fácil, né, gente? Medir posicionando o objeto no zero, porque onde ele parar vai ser a medida. Se a gente começar de outro número, a gente vai ter que fazer uma subtração. Então, galerinha, vamos lá. Dei uma pausa, tá? Tentem responder, mas aí eu vou fazer aqui com vocês o seguinte. Eu vou sugerir
essa resposta, mas vocês podem colocar outra, tá bom? Vocês podem colocar outra. Vamos lá? Pronto. Coloquei assim, ó, é mais fácil medir a partir do zero, pois a leitura da medida é imediata. Então, se a gente coloca no zero, assim que parar, é aquela medida, né? Uma medida imediata. Caso contrário, deve-se realizar uma subtração, tá bom? Então, gente, esse foi um pouquinho, né? Essa foi um pouquinho da nossa aula sobre centímetro. Vocês têm atividades aí para fazer, então exercitem mais, peguem a régua, tentem medir vários objetos dentro de casa, né? Que se encaixem dentro do tamanho dessa régua. Se vocês tiverem uma trena, ou se vocês tiverem uma fita métrica, melhor ainda, ou uma régua de 1 metro, melhor ainda, porque aí vocês conseguem medir objetos maiores, né? Que vão de 0 a 100 centímetros, tá bom? Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Exercitem mais, pesquisem mais e nos vemos na próxima aula. Ó. Beijão, meus amores. Até a próxima, tá?